deixe de obedecer a Deus. Aconteça o que acontecer, Saul, escute somente a voz de Deus. Saul, você precisa estar atento. Saul, você está me ouvindo? Você tem que obedecer a Deus. Ainda que a multidão, Saul, te oprima, diga que você tem que fazer, te pergunte e te peça. Eu estou conjecturando, mas você vai ter que fazer somente aquilo que Deus mandar. Deus escolheu um rei para Israel. Estava no coração de Deus, de princípio sim. A começo estava. Porque Deus não coloca ninguém naquele lugar por engano. Deus não levanta auxiliar, diácono, presbítero, evangelista, pastor por engano. Deus não se engana quando levanta uma missionária, uma pastora, uma diaconisa. Deus não se engana. Ele sabe o que faz. E Deus deu liberdade para Saul trabalhar. Só que Saul, ele se sentiu. E da forma que ele se achou, porque era o rei, é a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Se você ler, você vai ver. Saul, ele começou a olhar as coisas com outros olhos, não com os de Deus. E é um perigo quando o crente começa a olhar as coisas com os olhos dele. Quando a gente começa a ver pela gente, a gente começa a opinar, colocar defeitos. Podia ser assim, mas eu posso fazer assim. Peraí, eu estou na liderança. Eu posso. Não. Você nem pode, nem é e nem faz. Porque você tem um líder acima de você que é o dono da igreja. Saul se sentiu rei, se sentiu maioral, né? Eu posso. Então Saul fez aquilo que estava no seu coração. O povo dizia, vai Saul, sacrifica. Samuel disse assim, me espere que eu vou chegar. Samuel demorou. Deus provocou a demora de Samuel. Porque muitas vezes Deus ele permite que as coisas aconteçam ao contrário, que é para eu e você se levantar. Foi falado aqui do fica ao contrário. E muitas vezes Deus deixa. E a Bíblia diz que Samuel ele demorou a chegar ao encontro de Saul. E o povo se apavorou. Porque o povo também fez Moisés pecar contra Deus. Por causa da opressão do povo, Moisés não chegou na terra prometida junto com Arão. Por causa do povo, Arão fez um bezerro de ouro. Entendeu aí? Quando você, Deus está falando nessa tarde de chamado, diga assim para quem está do seu lado: o teu chamado, Teu chamado é teu. é teu. E ninguém Ninguém pode opinar. Você não pode Glória a fazer o que alguém Jesus. está dizendo que você tem que fazer. O chamado é seu. Saul, ele se precipitou. E ele mesmo fez o sacrifício. Porque não podia. Ele não podia fazer. E ele foi lá, matou o animal, fez o sacrifício. Quando Samuel chegou, o sacrifício já tinha sido feito. Deus o rejeitou naquele dia. Tem coisas que você e eu faz e Deus não está se agradando. Não é culto de ensinamento, mas o Senhor está falando nessa tarde. Olha, o teu chamado é teu. Eu te coloquei numa posição e você tem que tomar postura. Porque o chamado ele incomoda, ele dói, ele machuca. Quem tem chamado é mal compreendido. Quem tem chamado fala a palavra A, alguém diz que fala o alfabeto inteiro. Quem tem chamado, quando diz não, alguém se atravessa na frente e diz assim, ó, ela disse que era assim. E você já disse que não, mas alguém vai lá e diz sim. Quem tem
fez coisas desagradáveis aos olhos do Senhor. Desse dia em diante, quando Deus tira, porque Deus tirou o espírito dele da vida de Saul. Saul ele é atormentado por espírito maligno da parte do Senhor. Deus ele permitiu. E Samuel, nas suas orações, clamando, Deus diz assim: Samuel, até quando tu vai ter dó de Saul se eu o rejeitei? Aí é quando Deus diz assim: olha, pega a tua botija de azeite e vai na casa de Jessé, porque de lá eu já tenho um rei. Entendeu? Elias disse assim: Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais. Elias pediu a morte. Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele disse: Pai, passa esse cálice de mim. Todavia, que seja feita a tua vontade. Entendeu o preço do chamado? O Senhor está dizendo nessa tarde: olha, tudo que tu estás passando é por causa do meu chamado na tua vida. E outra coisa, as coisas ainda cada dia vez mais pioram, pastora. Se prepare, porque é piorando e melhorando, piorando e melhorando. É o teu chamado. Percebeu que você passa uma semana bem, mas você passa 3 meses de jejum ali. Parece que aquela prova não vai acabar. Mas sabe o que é? É o teu chamado. Aleluia, Deus. E o Senhor está dizendo: tome uma posição na tarde desse dia, aceite o meu chamado, aleluia, entenda o meu chamado na sua vida. Saul ele não entendeu o que Deus tinha com ele. Saul ele pensou em coisas, em crescer, e só quem cresce é Deus, né? E a cada dia a gente tem que diminuir. Aleluia. Aí Deus manda Samuel ir lá na casa de Jessé. Porque Deus escolheu do ventre da mulher de Jessé alguém humilde que era da tribo de Judá. Porque o Senhor tinha negócio com Judá. Aleluia. E a Bíblia diz que Davi, ele era temente a Deus. E a oratória de Davi era a coisa mais linda. Davi ele era inteligente e ele entregava a sua vida ao Senhor. Ele se prostrava diante de Deus. Enquanto ele tomava conta das ovelhas, Deus estava forjando o caráter de Davi. E nesta tarde o Senhor está dizendo: olha, eu estou te preparando para uma grande obra. Aleluia, Deus. Tu pensas que aonde tu estás e o que tu estás fazendo é o que eu tenho contigo. O que eu tenho contigo é muito mais. O que eu tenho contigo, homem nenhum consegue entender. Homem nenhum consegue entender a dimensão. Aleluia. Se renda ao Senhor na tarde deste dia. Aceite o seu chamado que vai doer menos. Eita glória. Não despreze o seu chamado. A Bíblia diz que Jessé foi e ungiu Davi. Davi tinha de 13 a 14 anos quando foi ungido. Os historiadores dizem de 13 a 14 anos. De 13 a 15 anos quando ele foi ungido. Mas para Davi se sentar no trono, teve uma trajetória dolorosa. Essa trajetória que você está passando é porque você vai ter que chegar onde Deus está preparando para você chegar. Às vezes você se sente inútil. Senhor, eu sou inútil. E o Senhor está dizendo: não, meu filho, não, minha filha. Tu tens uma utilidade linda na minha presença. Tu ainda só não entendesse que eu te chamei. Desprezo, calúnia, abandono. Eita Deus, que o meu chamado contigo requer, aleluia, glória a Deus, o deserto.
meus afazeres. E eu disse assim: Senhor, eu preciso de algo. E eu me senti só. E é quando você se sente assim, somente você e Deus. Porque tem situações na nossa vida que você não pode pedir oração. Tem momentos na nossa vida que é somente a gente e Deus. É porque também Ele não quer que a glória dele seja dividida com ninguém. É só dele. A irmã falou de primícias. Se a gente pega ele e coloca ele como prioridade, aí você vai ver a glória dele descer. E eu disse: Deus, eu preciso de algo, mas eu não sei como chegar. Eu não sei como atingir. E tu estás em silêncio comigo. E aí a voz dele bradou, na hora que eu estava mexendo lá, o arroz no fogo. E disse assim: eu estou no controle. Aleluia! Glória a Deus! Quem vai fazer sou eu. Se aquiete, minha filha, porque eu vou fazer e o tempo é chegado. Glória a Deus! Aleluia! Eu confesso que a panela começou a ferver mais. E eu quase que eu saía pulando ali dentro daquela cozinha, na alegria de escutar o Deus Todo-Poderoso, porque somos falhos. O Espírito dele responder: se aquieta, eu estou no controle. E nesta carta eu passo para você: se aquieta. Ele está no controle, crente. Ele vai fazer, ele já disse que vai fazer, ele vai fazer. Você vai chegar primeiro aonde ele quer. Aleluia. Aceite o seu chamado. Abrace o seu chamado. Eita Deus. Acolha o seu chamado. Muitas vezes a gente sofre porque a gente não aceita o que Deus tem para nós. E Davi aceitou. A forma que Davi conduziu o chamado dele foi dolorosa. Saul perseguiu Davi. Deus permitiu que Saul perseguisse Davi por muitos anos. O chamado de Davi foi de 13 a 15 anos. Davi se sentou no trono com 30 anos. Eu não sei quanto tempo você está esperando. Mas o Senhor nesta carta está dizendo: segura o teu chamado. Agarra o teu chamado. Conversa comigo. Aleluia. Que eu vou te conduzir, eu vou te ensinar. Aleluia. Eu sou o teu orientador, eu vou te orientar, eu vou te dar estratégia, eu vou te dar sabedoria, porque o chamado é nele, eu estou te dando. Aleluia, glória a Deus. Segura, crente, o teu chamado nesta tarde. Não despreza o chamado que Deus tem contigo, não. Porque cada vez mais que você despreza, mais a luta vai aumentar. Deus, ele vai provar de várias formas, até eu e você entender que o seu chamado com Deus é aquele ali, ó. Se você tem um chamado para louvar, louve. Se é para ministrar a palavra, ministre a palavra. Se é para libertação, trabalhe em cima disso aí. Mas não despreze o teu chamado, é o que o Senhor diz a mim e a você na tarde desse dia. Porque Deus, ele sabe como trabalhar na minha e na tua vida. Amém? Leia aí, por favor, no livro de Mateus, capítulo 26, 39. Glória a Deus. Mateus 26, 39. Indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto. Indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como
E voltando para seus discípulos, achou adormecidos e disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste velar comigo? Viu aí? E você está sozinho? Não adianta se queixar, reclamar, murmurar para ninguém. Jesus, ele chegou e viu os discípulos, ele levou os discípulos com ele, e quando ele chegou, ele disse: eu estou só. Será que não pudeste ficar um momento comigo? Mas era o momento de Deus com Jesus. Aquele momento era de Jesus, porque ele sabia que a poucas horas ele ia ser entregue aos homens. E nesta tarde o Senhor está dizendo: olha, eu estou contigo 24 horas. Eu sou o teu amigo fiel. Aleluia! Crê tão somente que eu estou dentro desse chamado. Aceita a minha vontade na tua vida, meu filho, minha filha. Aceita o meu querer na Glória a tua Deus, vida. aleluia, Jesus. Aceita os meus desígnios, os meus propósitos Glória, na tua glória a vida. Jesus. Porque eu estou contigo. Mas é muito sofredor. Jesus, ele sofreu mais. Aleluia, Jesus. Ele é o verdade. maior exemplo para nós. Em meio a tanta traição, mentiras. Ele sabia o que estava passando, porque ele sabia o que estava por vir. Mas ele olhou para os discípulos e entendeu que ninguém entenderia o que ele ia passar. Ninguém ia conseguir entender a dor que ele estava sentindo. E nesta tarde, Deus entende a tua dor. Deus entende a minha e a tua dor. Deus entende quando muitas vezes o teu coração ele sangra. A alma ela fica sufocada. E o Espírito ele pede socorro. Ele entende, ele está dizendo: olha, eu te entendo. E eu vou trazer alívio para a tua vida. Amém, igreja? Só até aqui, não mais adiante. Que na tarde desse dia, eu e você possa entender o chamado de Deus na nossa vida. Não despreze. Não entregue o que Deus te deu para você cuidar. Não abandone, não faça relaxadamente. Coloque no seu coração de fazer as primícias para Ele. E aí você vai ver a resposta que Deus vai te dar. Ele vai suprir todas as tuas necessidades. Porque Ele é o dono do ouro e o dono da prata. Ele é fiel e Ele cuida de mim e de você. Amém? Fica de pé em nome